Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, amigos do Movimento Espírita do Brasil e de todo mundo. 21 horas, sexta-feira. Sejam muito bem-vindos ao programa Por Dentro das Escrituras. Um programa onde fazemos uma viagem pelo Antigo e Novo Testamento, toda a jornada que nos leva desde a criação até o Apocalipse, todos os fatos que nos levam a conhecer nosso Mestre Jesus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E quem ignora as Escrituras sagradas, ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Palavra de São Jerônimo, dos estudos bíblicos, primeiro tradutor da Bíblia para o latim, a Vulgata. Deixem seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, acionem o sino de notificação para que mais o nosso programa, não só o nosso, como de todos os amigos da Web Rádio Cristo Consolador, alcance cada vez maior, tenha um alcance cada vez maior e, assim, acolha cada vez mais irmãos de ideal espírita. Vamos ver quem já está por aqui, fazendo companhia. Marcos Juber, querido amigo, boa noite. Célia Santiago, boa noite. Elcis Ili, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Questionem, perguntem, que muito enriquece o nosso programa. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, a nosso Mestre Jesus, a todos os trabalhadores que coordenam a Web Rádio Cristo Consolador, nossos mentores que nesse momento nos harmonizam, nos deixam em condição melhor de absorver todo o ensinamento em que vamos angariar nesse momento de trabalho. Esteja conosco, Mestre Jesus, amigos queridos, e todos que vejam, ouçam posteriormente, sejam banhados por sua luz. Que assim seja. Queridos, muita alegria ter vocês hoje aqui, né? Já sexta-feira de carnaval, já o povo se movimentando nas festas de Momo, que se divirtam com muita parcimônia, com muito cuidado, com muita ponderação, né? De forma bem comedida. E vamos encerrar, como eu combinei com vocês. Normalmente seria o início de livro de números hoje, mas como tem esse período de carnaval, as pessoas viajam, tem mais dificuldade, passei para a semana que vem, aproveitei essa data vaga, entre aspas, né, para falar sobre o dia da expiação, que é muito importante. É algo, né, provavelmente nós temos amigos judeus, todos nós temos amigos judeus, e sempre ouvimos falar o quanto é importante para eles Yom Kippur, o dia da expiação, mas normalmente nós não entendemos exatamente o que é esse dia da expiação. Nós já vimos, né, anteriormente, está no capítulo 16, um apanhado básico do que é o dia da expiação, mas hoje vamos aprofundar um pouquinho, e principalmente porque eu queria falar com vocês sobre o bode expiatório. Tá? O maior motivo é falar sobre o bode expiatório. Por quê? Esse bode expiatório, ele tem muita coisa para a gente entender dele, tem muita coisa que não é bem entendida, que é misturada, e nós vamos entender. Anteriormente, nós falamos das festas do Senhor e os seus períodos,
falamos de blasfêmia, idolatria, falamos do sábado, ano sabático e ano de jubileu, aquela conta de 49, como se fossem sábados, né, com essa diferença de serem anos, as bênçãos e maldições e os votos. Né? E interessante, eu não lembro se eu falei isso para vocês lá no início, mas agora me passou pela minha mente de lembrar. Toda essa história dessas leis, tudo isso que aconteceu, a consagração de sacerdote, do tabernáculo, as leis sendo enviadas, tudo aconteceu em torno de 30 a 40 dias. Né? São exatamente isso, entre 30 e 40 dias. Tá? Alguns historiadores, alguns exegetas variam até para 45, mas fica nessa média de tempo. Né? Porque tudo ocorre desde a construção do tabernáculo até a despedida de Israel, do povo de Israel, do Monte Sinai, onde estão ali, desde que acamparam e Moisés vai ouvir as palavras de Deus. Então, é interessante essa curiosidade, parece que é um tempo enorme, mas não, são entre 30 e 45 dias para abranger uma historicidade melhor. Mas é tão denso de informação, de nuances esse livro, que parece que são anos de história que são contadas, mas não. Queridos, pedir desculpa a vocês se eu engasgar, se eu tossir, porque hoje a garganta está ruim, deu febre, dor no corpo, mas vamos lá. Vamos lá, a água está aqui do lado. E, de qualquer forma, esse programa hoje vai ser mais curtinho, porque nós vamos falar só de um assunto especificamente, tá? Então, nós tratamos disso tudo. E aí, o que é o dia de expiação em si? Eu não vou trazer os versículos, porque nós já estudamos eles, já lemos os versículos anteriormente, mas eu vou trazer o conceito geral do que era esse dia da expiação. E aí vocês vão entender que quando nós compreendemos, de fato, o dia da expiação e tudo que é envolvido em torno desse dia, nós vamos ver o quanto é ligado a Jesus. Né? Eu acho que desde o primeiro programa eu falo, né? Tudo que a gente vai ver no Antigo Testamento tem um link, uma ligação, um canal direto com Jesus. Tudo. O dia da expiação não seria diferente, muito, muito. E conforme eu vou avançando, vocês vão perceber o quanto tem paralelos, quanto tem situações parecidas que nos vai lembrar da passagem de Jesus entre nós. Tá? Então, o dia da expiação começa logo após a morte dos filhos de Arão. Lembre-se, os filhos mais velhos morrem, porque eles vão levar um fogo estranho ao Senhor, né? E aí nós vamos entender isso, essa ligação com Jesus. Né? Deus queria um aroma agradável a ele, né? Eles levaram um fogo diferente. Tá? Então, nesse dia do Yom Kippur, especificamente, são vários tipos de sacrifícios diferentes a serem feitos. Tá? São vários e vários tipos, nós vamos falar um pouquinho deles mais à frente. Mas, basicamente, era sacerdote e povo, né? Com as suas diferenças ali, com as suas divisões. Mas é do sacerdote, aquela ideia que já temos na nossa mente, né? O sacerdote precisa estar purificado para que ele possa fazer a purificação do povo, fazer a purificação do templo, fazer a purificação de tudo. Ele tem que estar purificado. Por isso, primeiro, a purificação do sacerdote. Né? E esse sábado, especificamente, seria um termo que se usa é Shabbat Shabbaton, que seria mais ou menos o seguinte, sábado de descanso, mas esse Shabbat Shabbaton seria um sábado reforçado. Tá? É como se fosse mais importante ainda tudo que acontecer naquele momento. Tá? Aí teria, como eu falei para vocês, purificação do sacerdote e tal. E essa expiação, ela começava de dentro para fora. Né? Lembre-se, o tabernáculo, o santuário, a casa da congregação, dependendo da tradução que vocês lerem, mas mais comum é tabernáculo, lembra que isso é feito de fora para dentro. Né? Primeiro, Deus ordena que faça ali o Santo dos Santos, depois o Santo ali, a arca lá dentro, no final, a menorá e a mesa ali do Senhor, e aí faz a parte fora e depois a parte que circunda todo o tabernáculo. Tá? Então, tem a expiação pelo santuário, pela tenda em si, né, onde está o Santo dos Santos, o local santo, pelo altar, pelo altar, onde está a menorá e os pães, pelos sacerdotes e pelo povo. Tá? No dia da expiação, se faz sacrifícios para todos e tudo isso. Tá? E por quê? Vocês vão perguntar, ora, por que o santuário tem pecado? Tenda tem pecado, altar, são coisas. Né? O sacerdote tem.
O povo tem. Mas o que acontece? Isso acontece uma vez por ano, uma vez por ano, no dia da expiação. Por quê? São vários versos da Bíblia, do Antigo Testamento, que falam sobre esse dia. Não trouxe aqui, porque nós vamos ver mais à frente, dentro do seu contexto. Né? Por quê? Lembre-se, o povo levava ali, os sacerdotes, todos levavam ali para dentro os seus sacrifícios. Né? Suas ovelhas, carneiros, bodes, rolinhas, pombas, tudo ali. E o que acontecia? O altar, os santuários ficavam contaminados pelo pecado do povo. Por quê? Muitas das vezes o pecado era sem intenção ou por ignorância. Vamos pensar, a pessoa está impura porque alguém que estava impuro tocando nela, ela não percebeu. E ela está impura, pela lei está impura. Mas como ela não sabe, ela vai para o santuário. E, logicamente, aquela impureza dela vai para esses objetos. E aí é necessário que uma vez por ano tenha-se essa expiação por tudo, para que tudo seja liberto dos pecados. Como eu falei para vocês, Isaías faz muito isso, né? Na dúvida, faz o sacrifício. Na dúvida, vai lá e faz o sacrifício para que esteja sempre santificado diante do Senhor. Isso é um estatuto perpétuo, tá? E aí lembre-se, né, como eu falei para vocês semana passada, eu acho, que essa questão do estatuto perpétuo é conforme a aliança, tá? Porque nós vamos entender que os estatutos perpétuos que Deus coloca nesse momento, e a partir de Jesus ele já não é usual, já não vale mais. Por quê? Tem uma nova aliança. Tudo que acontecia até o tempo de Abraão, entre Abraão e Moisés, foi uma aliança. Tem essa segunda aliança de Moisés até Jesus, dando Jesus essa necessidade de várias situações, inclusive, principalmente, sacrifícios. Foi desnecessário, passou a ser desnecessário. Ele acontecia no 7º mês, no 10º dia, tá? Exatamente, a contagem. Lembra quando fiz a contagem para vocês? Lunário, se eu não me engano, falhou a memória agora, mas é lunário. É no 7º mês, no 10º dia, tá? E ali nenhum trabalho era feito. Nenhum, absolutamente nenhum. E aí nós vamos lembrar, uma das brigas dos sacerdotes com Jesus é que ele fazia trabalho no dia de sábado. E aí fica caracterizada essa questão. Jesus é outra aliança. Como ele vai dizer, se no dia de sábado o seu carneiro, a sua ovelha, seu gado estiver perdido, não vai pegar, não vai buscar? Essa quebra de paradigma, essa quebra de aliança vem porque Jesus não precisa mais, né? A partir de Jesus não precisa mais que se sacrifiquem animais para estarmos puros. Né? Essa aliança é nova. É outra coisa que Jesus quer dos nossos sacrifícios. Né? São outros tipos de sacrifícios que nós vamos ter, que Jesus nos pede. E qual é esse tipo de sacrifício? A palavra é utilizada para nós, porque realmente é muito difícil amar ao próximo, dar a outra face, amar os inimigos. Né? É esse sacrifício que Jesus quer a partir da sua aliança conosco. Né? E aí, só o sumo sacerdote trabalhava. Porém, mais alguém do povo, que não é especificado, tá? Não é especificado, mas alguém também tem que trabalhar. Por quê? O sacerdote tem que ser trocado, ele vai primeiro entrar com uma roupa branca, depois que ele faz todos esses sacrifícios, toda essa expiação, ele troca de roupa para outro momento. Então, esse homem, existia um homem que ajudava o sumo sacerdote. Portanto, apenas o sumo sacerdote trabalhava com o auxílio de um homem que não está especificado quem era, se ele era sacerdote, provavelmente não era, auxiliando ao sumo sacerdote nesse momento, Arão. E a questão era um dia para nos humilharmos diante do Senhor. Era um dia de jejum coletivo. Né? É de nos humilharmos, no sentido mais básico dessa ideia de nos humilhar. O que é nos humilhar? É olhar para nossas falhas, olhar para nossas impurezas. E assim, estarmos nos humilhando diante do Senhor a partir de um jejum coletivo para que possamos ter essa nossa expiação. Aí tem uma frase, um termo que é muito emblemático, né? Afligireis a vossa alma. Quer dizer, Deus está dizendo que nós vamos afligir a nossa alma quando tivermos, para que estejamos no dia da expiação. Eu vou me sentir aflito. Por que nós nos sentimos aflitos? Qual o momento que nós hoje, espíritas, nos sentimos aflitos? Quando nós fazemos a nossa questionamento, o nosso autoconhecimento.
E aí, com certeza, meus amigos que estão aqui nesse momento, nos vendo, que está aqui no chat, a Luiz Menezes chegou, meu amigo Felipe Menezes também chegou, boa noite. O que nos aflige? Porque se nós formos fazer as perguntas, por exemplo, que Agostinho nos orienta a fazer lá na pergunta 919, no comentário do Livro dos Espíritos, é nos inquirir como nós estamos, como está a nossa situação. E isso vai afligir nossa alma. Era isso que Deus estava dizendo para aquele povo, quando dizia: afligireis a vossa alma, humilhar-se diante do Senhor. Se eu me conheço, né, aquela importância do autoconhecimento, se eu me conheço, me percebo fora das leis divinas, eu vou ficar aflito. E esse senso, esse termo maravilhoso, né, para nós lembrarmos dele sempre, né? Precisamos afligir a nossa alma. Um dia não vai precisar mais, mas por enquanto ainda estamos precisando, né? E aí nós vamos ter aquela situação, né? Tipo, Arão tem toda a preparação, porque ele não pode entrar a qualquer hora. Como eu falei para vocês, só um homem ajudava ele, e nesse momento ele tinha a condição de entrar. Por quê? Mais uma vez lembrar, porque Deus aparecia em cima do propiciatório, né? Em cima da Arca da Aliança, aquela fumaça. Lembre-se, o incenso que era levado, a ideia de ser para fumaçar ali, para que não vissem diretamente, é essa situação. Tá? Lembre-se, propiciatório, aqueles dois anjos, a tampa da arca, os dois anjos com as asas direcionadas um para o outro. E nós vamos ver aqui nosso amigo Pedro Tosta Couto chegando. Boa noite, querido. Fique à vontade para questionar, perguntar sobre qualquer dúvida que tiver. Quando nós vamos ter toda essa ideia, é importante que vamos ter um link muito grande lá na Carta aos Hebreus. É muito interessante que tudo que está aqui no dia da expiação, no trabalho, no contrato, da ideia de ser um acordo, uma aliança, a ideia da dinâmica, Paulo vai falar muito disso na Carta aos Hebreus. Muito, muito mesmo. Então, aí o que acontecia? Arão se banhava, colocava as vestes brancas, como disse a você, né? Ele começava com as vestes brancas, porque ele não podia entrar com as suas vestes de sacerdotais. Né? Ele vai fazer a aspersão, vai estar com o incensário, vai fazer aquela fumaça, né? Na frente do propiciatório, tá? Porque senão, a ideia é que se ele perder ali, ou se tiver o contato de entrar quando não for autorizado, ele vai morrer, como aconteceu com os filhos dele. Então, lembra-se, eu até falei para vocês que tem a tradição, não está na Bíblia, mas tem a tradição de que se botava uma corda em volta do sumo sacerdote para que qualquer coisa puxasse ele, né? Porque se tivesse qualquer situação e ele fosse puxado, isso é tradição, tá? Tem outras coisas de tradição aqui para nós vamos ver hoje. E, aliás, as tradições são muito interessantes e algumas fazem muito sentido, né? Nós vamos ver para frente. Hoje mesmo também. Então, depois ele fazia todo esse trabalho, ele tirava as vestes brancas, saía, tirava as vestes brancas e colocava as vestes sacerdotais. Lembre-se como nós especificamos tudo direitinho lá quando Deus manda, orienta Moisés, né, as pedras, os tecidos, a forma, o tamanho, tudo, né, absolutamente tudo. E esse homem que ajudava Arão com o incenso, com os animais, tudo, né, ele já se banhava antes de entrar no povoado. E depois ele tinha que levar, né, tudo para fora do povoado, né, fora da tenda, e quando ele volta ele tem que se banhar novamente. É bem interessante que ele não... esse homem é muito importante também, mas nós, como disse antes, nós não sabemos exatamente quem é. Vamos lá. Arão e sua casa. Por quê? Como eu falei para vocês, primeiro a se purificar os sumos sacerdotes e os sacerdotes. Tá? E aí, Arão e sua casa, quer dizer, seus filhos, toda a tribo ali de Levi. Lembrem-se que eu coloquei para vocês, em números, semana que vem. A forma, Deus vai orientar como o povo vai ter a sua disposição em volta do tabernáculo. Mas, de qualquer maneira, a tribo de Arão já é organizada, porque eles são os que vão cuidar da coordenação do trabalho, tudo com relação às questões sacerdotais. Tá? E aí eles vão ter que levar um novilho pelo pecado e um carneiro em holocausto. Quer dizer,
é um carneiro em holocausto, né, que vai ser sacrificado perante o Senhor, é tudo que nós já vimos, nós já aprendemos, e o novilho pelo pecado para outra situação, vai para fora da tenda, para fora do povo. E aí vem a expiação pelo povo, tá? Aí tudo vai acontecer pelo povo, para todos, sem exceção, todos. E para todos, 2 bodes pelo pecado, tá? E um carneiro em holocausto. Percebem que é diferente dos sacerdotes, né? De Arão. Arão é um novilho pelo pecado, um carneiro em holocausto. O povo, 2 bodes pelo pecado e um carneiro pelo holocausto, que é igual. A mesma oferta ao Senhor vai ser para o povo, para o sacerdote, mais especificamente pelo pecado, porque a ideia é que o povo peca muito mais que os sacerdotes. Tá? Aqueles homens estão constantemente santificados, o povo não. Então, tem essa diferenciação, a gente vai começar a entrar nessa questão desse sacrifício pelo povo. Tá? Vamos lá. Primeiro, o sumo sacerdote ele deve estar totalmente puro, como falei para vocês, né? E a questão dos níveis de responsabilidade imputadas por Deus. O sumo sacerdote tem uma grande responsabilidade, os sacerdotes têm outro tipo de responsabilidade, os príncipes, os chefes das tribos têm outra e o povo tem outra. Lembra? Muito será cobrado a quem tem muito. Né? Quem mais conhece, mais será cobrado. Então, o sacerdote fazia esse holocausto para ser feito ao Senhor no Santo dos Santos. Tá? Dá para ver o quanto é importante esse momento. E o povo entrava ali representado pelo sumo sacerdote. Tá? É como se o sumo sacerdote, aqueles animais, levasse com ele todos os pecados do povo. Tá? E aí ele ali vai fazer toda a expiação, vai fazer a aspersão, o sangue para essa expiação. Tá? E a ideia, como eu já falei para vocês antes, lá na época ainda da saída do Egito. Por quê? Qual é a questão? Era matar o carneiro para que os primogênitos que deveriam ser mortos, não fossem morrer no local o carneiro. Aí voltamos mais atrás um pouquinho. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, e os anjos dizem para ele parar, o que aparece logo do lado? Um carneiro. E esse carneiro é sacrificado no lugar de Isaac. E aí, como eu falei para vocês, né, o quanto tudo que está aqui, Paulo fala lá no livro aos Hebreus. Eu peguei um trechinho do capítulo 9, do verso 11 a 16, que está dizendo o seguinte: mas vindo Cristo, e aí nós vamos ver essa relação dessa quebra, né? Não tem mais sacrifício, porque o Cristo já expurgou tudo, já fez toda essa ideia de aspersão em todos nós, né? O sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Nós vamos ver esse trechinho também lá no Apocalipse. Eu já li um trecho para você. Porque quando João está tendo as visões, ele vê esse tabernáculo vindo do céu. Né? Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirmos ao Deus. E por isso é o mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberão a promessa de herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Olha que coisa maravilhosa esse texto de Paulo. Né? Maravilhoso. Aqui, nesses 5 versos, né, ele resume a ideia desse dia da expiação, dessa ideia de tirar o pecado, de quem tira o pecado de sangue de animal. Ele coloca muito simples, é o tabernáculo, esse tabernáculo é divino. E o sumo sacerdote, a oferta perfeita, carneiro de Deus, vem, ele sim, vem e, como ele diz aqui, né, promessa de uma redenção, de uma herança eterna que nós temos como Jesus. E aí, né, Paulo, sempre maravilhoso, vamos lá para o capítulo 8. Né? Ele traz mais alguma coisa bem interessante, verso 1 ao 7.
Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Olha que coisa maravilhosa, né? Incrível, incrível ler Paulo. Ele fala de Jesus como sendo esse sumo sacerdote de fato, mas sem deixar de lembrar que a primeira aliança, esses sacrifícios eram extremamente importantes, porque foi por eles, pelo uso e pelo respeito a ele, que nós tivemos a oportunidade de ter a segunda aliança. Imaginem tudo, nós vamos ver isso quando o povo de Israel sai de banda mesmo das leis, de toda essa orientação, enquanto eles sofrem, tudo que acontece, e chega Jesus e vai ter essa aliança renovada melhor e com melhores promessas, como diz nosso querido Paulo. Então, o dia do perdão é isso. É de uma forma de nos humilhar, de purificar, reconciliar e de ter acesso a Deus. E aí vocês vão perguntar, olha, o Yom Kippur está ali nas festas. E as festas normalmente são coisas alegres. E tem humilhação, purificação, reconciliação, sim. Mas a grande questão é o final do Yom Kippur, é o final do dia de expiação. Porque é o momento que tiramos, esses animais vão tirar o pecado do povo e nós vamos estar rejubilados. Nós vamos estar com acesso a Deus novamente, totalmente puros. E aí começa a verdadeira festa, o contato com Deus. Lembre-se, Deus faz todo esse aparato para ele caminhar junto ao povo. Lembre-se, quando o povo deu aquelas rateadas de ídolo de ouro, e reclamar, e murmurar, o que Deus disse? Não vou com esse povo. Povo de dura serviço, pela intervenção muito firme de Moisés, Deus continuou ali. E aí, vamos voltar a Paulo, que ele vai dizer em relação a isso, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, aqui é Filipenses, tá? Capítulo 2, versos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse senso de humilhação, a palavra humilhação, não é como nós entendemos hoje, é como Paulo diz aqui, Jesus se coloca na forma de homem, ele humilha-se a si mesmo, ele se rebaixa para cumprir a sua missão, e ele foi obediente até a morte, e o detalhe, a morte de cruz, que é a morte, o tipo de morte provavelmente mais humilhante de toda aquela era, provavelmente não era mais humilhante, porque você ficava dias, as situações eram extremamente humilhantes, até porque a ideia da morte na cruz era para humilhar, para dar o recado que o poder humano era muito maior, para sofrimento mesmo de quem estava ali. Não era uma simples questão de errou, tem a pena o quê? Pena é capital, é pena de morte, vai lá e faz. Não. A crucificação é para humilhação e sofrimento. E no livro de Crônicas nós temos também isso. E se meu povo, Crônicas 7, esse também é belíssimo, belíssimo, belíssimo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter aos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus dizendo de forma muito clara, se nós nos humilharmos, ele vai estar nos perdoando, ele vai estar cuidando de nós, ele vai estar nos sarando, como nós precisamos tanto. Mas precisamos nos humilhar, orar,
buscar aquela coisa que eu já falei para vocês várias vezes, né? Aquela questão de um dia nós vamos ver Deus frente a frente, face a face. Tem inúmeros, nós vamos ver, se não me engano, daqui a 3 semanas, acho que é no capítulo, capítulo 6, se não me engano, que tem ali a prece sacerdotal, lindíssima também, essa questão, né, de vermos, de Deus levantar o nosso rosto, para nós podermos ver Deus, porque estamos santificados. Isso é a busca que todos nós precisamos ter, nós temos que ter. A gente reforçando para quem chegou depois, vou tossir muito, vou respirar mal, porque alguma coisa me pegou hoje de manhã. E aí chegou o bode expiatório, né? Que é o grande mote dessa a curiosidade, aquela coisa mais interessante aqui. Por quê? Esse bode expiatório, ele é conhecido como Azazel. E Azazel tem várias situações, várias questões, e foi interessante, são quase situações que não são resolvidas até os dias de hoje, tá? Porque essa semana, eu vendo, gosto de passar ali no YouTube, quando estou com o tempinho, principalmente no trabalho, boto ali um fone, e passei ali e vi que tinha um debate sobre Azazel, né? 2024, um debate sobre Azazel entre um irmão adventista e um irmão assembleiano. E com 30 minutos a coisa começou a esquentar, porque cada um tinha uma visão, as teorias são várias, e às vezes as coisas para discutir isso ficam complicadas. Eu fiquei até rindo sozinho. Nossa, quanto tempo passou, ainda tem isso. Mas é muito interessante. E aí nós vamos entender o quanto tem ligação com Jesus tudo isso, e essa questão desse sacrifício pelo povo. Porque esses bodes eram oferta pelo pecado, né? E esses bodes eram colocados, eram 2, lembra-se, do pecado do povo. Esses bodes eram colocados diante do Senhor na porta da tenda, ali na frente. E era sorteado um bode. E esse bode sorteado era o bode emissário, né? Um era para morrer, né, para ser em holocausto ali na frente do Senhor, e o outro era para ir para o deserto, porque ele era o que ia levar para o deserto os pecados do povo. Este que estaria ali em holocausto. Lembre-se, o cheiro agradável ao Senhor, o aroma agradável ao Senhor, esse bode seria este, né? Aí vamos fazer duas ligações, vamos pegando as ligações, tá? E esse bode que vai para o deserto, ele vai ter a expiação de todo o povo. É aquela ideia, quando tem a escolha, faz o holocausto do bode, que vai a Deus, e o povo, né, as pessoas ali em volta, botam a mão, lembre-se, sempre se botava a mão sobre o animal a ser sacrificado, ou a ter algum tipo de ação, porque era a forma de transmitir ali o seu pecado ou a sua culpa, tá? Fazem a imposição de mãos ali, e esse bode leva todos os pecados do povo para o deserto sobre si, tá? E aí são várias teorias de por que é o nome Azazel e por que acontece com esse bode. E aqui, meus amigos, eu vou trazer as teorias light, tá? Porque tem teorias assim muito dark, quando podemos dizer de light para dark, ou de alguma coisa assim, bem complicadas. Por quê? Uma das questões é que poderia ser o nome de um sátiro ou de um demônio que já existia, e colocaram o nome de Azazel para que fosse ele dessa ideia, né? Porque a ideia de um demônio, de um sátiro, era de puro pecado, de pura maldade. Tá? E essa é uma das teorias. A partir dessa teoria, são várias desenvolvidas, como eu falei para vocês, algumas bem complexas e bem pesadas. Outra teoria é que seria o anjo caído. Né? O anjo caído estaria ali nesse bode no dia da expiação e ele levaria. Lembre-se a história do anjo caído que nós conhecemos, não nem tocamos no assunto exatamente aqui, né? Mas tem um anjo caído, essa coisa toda. E a minha amiga Elci está falando, um bode é imolado e o outro chega arrasado com os pecados do povo. Exatamente. Exatamente, que você não sabe nem o que é pior, né? Obrigado, querida. Também poderia ser, Azazel, o nome do local para onde o bode era enviado. Mas aqui tem um problema, que tem teorias que perto de Jerusalém existia um local chamado Azazel. Seria 9 quilômetros, se eu não me engano, a leste de Azazel. Lembre-se que toda vez que tem algum problema, a pessoa que tem problema, Adão e Eva vão para o leste, Esaú
vai para o leste, sempre assim, né? Então tem essa ideia de que seria um território a leste de Jerusalém. Mas tem um problema. Jerusalém não estava aqui, eles estavam distantes de Jerusalém, aliás, bastante distante. Então, essa questão do nome do local fica, até porque eles estavam no deserto, fica complicado. E podia ser também o apelido do próprio bode. Né? As pessoas começaram a colocar esse nome ali para esse bode, que seria sempre o mesmo sacrifício, né, de se elevar o pecado, chamassem de Azazel. E por que é interessante isso? Porque muitas pessoas estudam, que têm até muito conhecimento, tem nessa ideia, em várias outras situações, dentro do Antigo Testamento, busca para questões delicadas, né, em termos de trabalhar com espiritualidade. Né, como, por exemplo, a ideia de ser um demônio. Né, e a partir daí, como eu falei para vocês, vai se desenvolver várias situações. E é interessante que o povo de Israel, né, quando eles chegam finalmente lá na Terra Prometida, por muito tempo eles vão fazer sacrifícios, como fizeram, né? Vão fazer sacrifícios a ídolos, a deuses, e sempre com essa ideia de ter essa coisa meio demoníaca, né? Podemos dizer assim. Por quê? Nós vamos ter o povo de Israel fazendo ídolos e fazendo oferendas, ofertas, holocausto para a estrela de Reftã, para Neustã, para os exércitos que vêm do céu. Tem uma passagem interessante sobre isso, exércitos que vêm do céu, essa coisa toda. Moloque, como nós já vimos antes, a rainha dos céus também vai aparecer em determinado momento, porque tudo está embasado lá nessa primeira ideia do que esse bode seria, um demônio estaria ali com ele levando esses pecados e se alimentando, por assim dizer, por esses pecados. E eu lembro que eu falando hoje com meu neto, ele gosta muito desses animes e jogos, né, complexos, ele estava falando, avô, tem aqui nos jogos, né, um demônio chamado Azazel, ele é poderoso, ele faz isso, ele faz aquilo, tal. Até falava, depois eu vou ver para entender. Porque ver até onde chega, como falei para vocês, eu vi a live, que, se eu não me engano, ela tinha um mês, de duas correntes cristãs discutindo ainda essa questão sobre esse bode expiatório. Mas, de qualquer forma, a ideia aqui é que esse bode expiatório que a gente ouviu tanto falar na nossa vida é esse bode que é sorteado. Lembre-se que lembra aquele Urim e Tumim, né, aquelas pedras, aquele bolsinho, provavelmente foi escolhido assim, para tomar o pecado do povo e seguir. E é interessante, Marcos está falando, Rubens, o Yom Kippur é conhecido no Brasil como o dia do perdão, o dia da expiação. Então refere ao culto do bezerro. Não, é totalmente diferente. Tá? Bezerro de ouro é outro momento. É outra situação. O bezerro de ouro foi no momento em que o Moisés está no monte com Deus, Deus dizendo a ele as 10 palavras, e quando ele desce, ele já começa a escutar o barulho. Eu até expliquei para vocês que eram as festas bem né, pesadas, né? Incluindo questões de sensualidade, sexualidade. É esse momento. Esta festa, essa situação aqui, Deus cria, como eu falei para vocês, né? Nesse período de 45 dias depois da construção do templo. Tá? São duas situações diferentes. Bom, querido? Ficou entendido? Dá um joinha se ficou entendido. E tem uma coisa interessante, porque no período do segundo templo, o que acontecia? Isso também é tradição, tá? Como eu falei para vocês, é trazer outra tradição. Isso também é tradição, mas faz muito sentido. Por quê? No período do segundo templo, se amarrava uma fita de lã tingida de carmesim. Isso está dentro do... Está no Antigo Testamento, em alguns trechos, tá? Por isso tem essa ideia dessa tradição sendo escrito anteriormente, mas a ideia de que essa fita carmesim tinha esse poder. Então, ela é um fio de lã tingido de carmesim, tá? Que atava no chifre do bode, desse bode da expiação. E atava a outra ponta na porta do templo. Né? E levavam o bode no peça de despedadeiro, onde muitas pessoas, alguns estudiosos, dizem que é ali o nome do local, que é Azazel. E o que acontecia? Passava um tempo, quando o fio ficava branco, a ideia é que os pecados do povo também estavam perdoados. Né? E compreenderam? Bota o fio ali tingido de vermelho, carmesim, né? Um tipo de vermelho, e quando faz o sacrifício, leva o povo, vai embora o pecado do povo, e quando o fio ficasse branco, o povo estava, com certeza, livre dos pecados. Né? E aí,
E é interessante também que vem da tradição, mais uma questão de tradição, mas também muito coerente, é que por volta de 40 anos antes do templo ser destruído, o fio ficar branco, né? O fio parou. Tá? Por quê? Justamente foi no período que Jesus morre, principalmente o período que Jesus ressuscita, que é extremamente importante. Podemos dizer que é o evento mais importante da humanidade, a ressurreição de Cristo. Não sabemos se é verdade ou não, como eu falei para vocês, é uma tradição, tá? Mas isso deixa muito claro o testemunho do povo. A tradição é essa questão de oralidade, vai passando de pai para filho, gerações e gerações, com essa ideia, um testemunho muito claro, que com a morte e a ressurreição do Cristo, não se precisava mais de sacrifício, não precisava mais botar o pecado do povo em alguém, um bode, para que nós estivéssemos puros. Bastava seguir a lei do Cristo. Bastava estar caminhando ali junto ao mestre, com suas leis, com as suas orientações, aquela lei básica. Né? Eu acho muito legal que lá no início ele fala amai-vos uns aos outros. Né? Lá no iníciozinho. Aí lá no último papo que ele tem com seus apóstolos, João 16, ele vai dizer, né? Vai sair dali, vai ser pego no Monte das Oliveiras, ele vai dizer, amai-vos como eu vos amei. E aí é um abismo de diferença, né? Nós amarmos uns aos outros e amarmos como Jesus. Né? Mas é o caminho que nós precisamos seguir e nós vamos conseguir chegar, sim, a esse ponto. Então, queridos, falei para vocês que o programa ia ser mais curto. Hoje, pensei até de ser mais curto, mas fizemos 40 minutos, deu para explicar bem. E eu queria... interessante também, porque eu falei para vocês que tem escrito, né? Eu esqueci agora que eu baixei e vi aqui. Eu peguei Isaías. Tá? Esse trecho de Isaías que diz isso. O trecho diz o seguinte, é Isaías capítulo 1, verso 18. Diz exatamente o seguinte, vide então e arguí, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, quer dizer, vermelho, né? Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Tá? A tradição vem desse versículo. Só que, quando nós temos essa tradução, e é por isso que eu sempre falo para vocês, para os amigos, nos cursos, palestras, sempre leia um versículo, sempre pegar o versículo, leia o capítulo inteiro. Por quê? Esse é o versículo 18 que dá base a essa tradição. Né? O pecado está no bode, ficou branco, eu estou livre. O pecado está em Jesus, Jesus foi crucificado, ressuscitou, estou livre. Mas nós não lemos o verso 16 e o verso 17. Por quê? Aqui diz o seguinte, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Essa parte, de vez em quando, a gente pula, né? A parte de que alguém vai nos salvar dos pecados, sempre firme, mas essa parte, olha que beleza, né? Tá? Nós vamos curar nossos pecados, nós vamos ter o pecado levado, mas se agirmos como Isaías coloca antes, né? E ele está falando muito, muito, muito tempo antes de Jesus. E Jesus vai dizer exatamente isso. Fazer o bem, cuidar do próximo, amar o próximo, que aí sim, nossos pecados, que são como a escarlata ou como o carmesim, se tornarão brancos, como a lã, como a neve, como a pureza que nós entendemos e colocamos no branco. Queridos, muito obrigado, desculpem a condição de hoje, mas muito, muito, muito obrigado a meu amigo Marco Júvia, Célia Santiago, Elci, Liz Menezes, Felipe Menezes, Pedro Tosta, muito, muito obrigado de estar comigo nesse momento, nesse dia. Vamos, né, passar esse período agora de carnaval e semana que vem vamos estar juntos novamente. Brinquem com moderação, respeite os limites do próximo sempre, né? Cuidado com as energias, mas divirtam-se, aproveitem o feriadão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.